Então, no vídeo anterior, a gente viu o trechinho em que o Freud fala da importância da associação livre, da importância que a gente explique para o paciente, que ele diga tudo o que vem à mente, mesmo se parecer que é algo que ele não deveria dizer, ou mesmo se parecer algo bobo, né? E talvez a pessoa não entenda no início, né? Nossa, mas por que eu vou falar de qualquer conteúdo que emergir? Eu vim aqui para falar das coisas importantes, eu vim aqui para falar das coisas sérias, né? Por que que eu falaria? E aí o Freud, nesse trecho que a gente vai ver agora, né? Ele vai dizer que posteriormente você descobrirá e aprenderá a compreender a razão para essa exortação. É realmente a única. Então, essa questão de digo que vem ao pensamento, né, que pode até gerar um estranhamento, para que eu vou dizer? É justamente porque a nossa dinâmica da nossa vida psíquica, ela não atende às exigências que a gente faz, ao que a gente pensa e ao que a gente sente no nosso cotidiano. Que bom que no nosso cotidiano a gente tem esse cuidado em transmitir para as pessoas da forma mais organizada possível, a gente tem cuidado de lidar com os nossos conteúdos de uma forma segura, mas a análise ela quer chegar ali naqueles pontos sensíveis que tem barreiras em torno. Ela quer chegar naqueles conteúdos que eles escapam dessa lógica de organização, que eles de alguma forma não cabem. De alguma forma, eles não estão dentro daquilo que a gente aprendeu que deveria ser, aprendeu que é assim que as coisas são, né? E aí a nossa relação com os nossos pensamentos, que é se esse serve, esse não serve, esse pode, esse não pode, esse dói, né? Na análise, a ideia é que as palavras elas vão surgindo sem que a gente fique escolhendo. As palavras vão surgindo sem que a gente fique controlando, porque esse é o nosso recurso principal, né? Num contexto de clínica psicanalítica, é com as palavras que nós trabalhamos e sempre pensando que na palavra pode haver aquele sentido evidente, que a gente chama de significado. Por exemplo, se eu falo sapato, né? Sapato é uma coisa que todos vocês entenderam o que eu quis dizer. Sapato. Mas eu não estou interessada nesse sapato que a hora que eu falo todo mundo que escutou entende. Eu estou interessada de por que para aquela pessoa a ideia do sapato, né? A ideia de um pé no chão, né? Essa frase de você precisa fazer isso, senão aí tá lá aquela imagem da mãe e do pai com chinelo, ou então toda uma ideia de sapatear, ou então toda uma ideia de ter medo que as pessoas descubram que você é lésbica, uma questão da forma depreciativa como as pessoas xingam, né? Ai, sapatão. Vocês entendem que o mesmo sapato, né, pode significar muitas coisas e, na verdade, para aquela pessoa que eu vou atender, eu não faço a menor ideia do que seja. Então, enquanto significado é aquilo que a gente compartilha, lembra da realidade compartilhada da aula passada? Se eu disser, peguem um sapato agora, todos vocês vão entender, né? Deixe o sapato do lado de fora, todos vocês vão entender. O significante sapato, né? Por que a pessoa, ao começar a sessão, começou me falando de um sapato? Né? Eu preciso saber o que é sapato naquele mundo de referências dela, como se fosse uma nova língua, um novo dicionário em que a gente vai construindo lá esse significante, o que significa, né, para aquela pessoa que eu não sei e ela ainda também não sabe, né? Porque está tão carregado afetivamente que para ela entrar em contato com aquele conteúdo afetivo, primeiro a gente precisa deixar as palavras emergirem. E essa relação é muito difícil, porque a gente filtra muito nossos pensamentos, controla, censura, bloqueia, inibe, né? Nossa relação com os nossos pensamentos, eles começam a fazer assim, a gente vem e quer, faz assim, a gente vem e quer, faz assim, a gente vem e quer, né? A gente tem essa sensação de buscar segurar. E então o Freud compara como se a gente estivesse em uma viagem. E em vez de achar que o pensamento é algo que a gente pode segurar, controlar, inibir, falar como se fosse uma paisagem que a gente está vendo, né? Algo alheio ao nosso controle, algo que não depende do que a gente vai controlar. Então vou ler o Freud falando,
Assim, diga tudo que lhe passa pela mente. Haja como se, por exemplo, você fosse um viajante sentado à janela de um vagão ferroviário, a descrever para alguém que se encontra dentro as vistas cambiantes que vê lá fora. Finalmente, jamais esqueça que prometeu ser absolutamente honesto e nunca deixar nada de fora, porque por uma razão ou outra é desagradável dizer. Então imaginar que nessa viagem que a pessoa está olhando pela janela, ela vê uma briga, ela vê sangue, ela vê um atropelamento. Ela não vai deixar de dizer. Né? Agora, quando é com o nosso pensamento e a gente está contando de alguém que nos importa, de alguém que a gente gosta, e aí a gente toca naquele ponto que a gente tem muita raiva, ou que a gente tem muita inveja, ou que a gente tem inclusive repulsa, a gente não conta. Porque fala, nossa, eu não posso sentir isso por alguém que eu amo. Né? Ou a gente chega naquele ponto que a gente tem muita vergonha, eu não posso contar isso sobre mim. Né? E o que o Freud está dizendo não, é para a gente contar o que aparece como se aquilo que aparece de conteúdo nosso fosse uma paisagem que a gente está olhando pela janela.